É preciso entender que o nosso codificador, ao estudar, que foi o objeto de estudo lá no início, nós temos esse corpo multidimensional. Aí nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, se considerar o espírito como a sede das sensações, da percepção e do sentimento, o perispírito como elemento intermediário para que o espírito possa atuar no corpo, e o corpo físico como o resultado da manifestação do espírito. Só que devido aos estudos, e principalmente no livro Correlação Espírito e Matéria, de Jorge Andréa, e Forças Sexuais da Alma, de Jorge Andréa, ele vai fazer um estudo ampliando o seu entendimento, mostrando que existe, então, o corpo mental e o duplo etérico. Essa estrutura são estruturas que fazem parte do perispírito. Por isso que Kardec, ele resumiu apenas em 3. Então, quando eu falo em corpo mental, eu estou falando de uma estrutura diferenciada do próprio perispírito, que ela se torna um pouquinho mais quintessência para se conectar à estrutura vibracional do espírito. E quando eu falo em duplo etérico, eu estou me referindo a uma estrutura vibracional do perispírito para que ele se conecte na estrutura orgânica das células do corpo físico. Então, na realidade, eu estou falando apenas de algumas camadas que, quando eu estudo sobre o perispírito, eu entendo, tá? Então, o corpo mental não é um outro espírito e o duplo etérico não é uma outra estrutura. Nada mais é do que o próprio perispírito para que ele haja as conexões. Por exemplo, o espírito, por ele estar num campo vibracional, uma quintessência superior à estrutura energética do perispírito, ele precisa ter elos de ligações. E quem faz esse movimento é o campo mental. O perispírito, por estar num campo vibracional superior à estrutura energética do corpo físico, ele precisa de um elemento para conexão, é o duplo etérico. Então, a matéria, o corpo físico, por ser de mais grosseiro, ele não se conecta no perispírito, ou o perispírito se conecta a ele diretamente. Ele precisa desse elemento chamado duplo etérico. Cada um deles tem uma função. E é importante entender que é justamente aonde o passe vai interferir, aonde essa energia que nós vemos conversando até agora, a transfusão fluídica, vai acontecer. Então nós temos aí, continua a mesma visão, o espírito, então é sede dos vícios da virtude. Então tem vício ou tem virtude, é o espírito, é o ser, princípio inteligente, tá? O fluido cósmico universal que ele interage. O corpo mental é exclusiva função de produção do pensamento. Então a massa mental-emocional que nós produzimos, lembram quando a gente tem que desencarnar? O pessoal que já desencarnou aí lembra disso, né? Quando sai do corpo, vai para onde? Se nós fôssemos católicos, a gente ia para o inferno. Só que como a gente não é mais católico, né? Pelo menos eu acho que todo mundo aqui é espírita, vai para onde? Para o... Fala, gente, não fica com medo não, pode falar. Então o umbral nada mais é que um local para desgastar o processo mental-emocional que nós geramos enquanto estamos o quê? Reencarnados. Então nós temos aí uma produção de quase 96 mil pensamentos diários, sendo que 92 mil é pensamento à toa, sem lógica nenhuma. Então imagina a massa mental que a gente vai lá para o plano, para o umbral, né? Teve pessoas que assistiram o filme Nosso Lar, e alguns disseram assim para mim: Sidney, eu descobri uma coisa, que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. Muitos preferiam o inferno católico. Companheiros aqui da casa, alguns disseram assim: ah não, umbral eu não tenho medo, primeiro que a lama é medicinal, vai acabar com as rugas, e chegando no umbral só está gente conhecida, então vai estar tudo bem. Então é ali, nessa estrutura energética da estrutura de cada orbe ou de cada estrutura das cidades, que nós somos os umbrais, eles servem para trabalhar essas questões dessa massa mental-emocional que nós produzimos. Aí nós temos então o pensamento, nós temos então o corpo espiritual, então a estrutura eletromagnética, as diferenciações, abriga o centro de força. Veja que eu não vou abordar aqui o centro de força, mas aquela obra que eu citei para vocês, que está lá no Amazon.com, pode ser em e-book ou impressa,
Amazon.com imprime e manda entregar para vocês. Pode adquirir lá, eu trato sobre o centro de força, um por um, dizendo o que é benéfico, o que não é cada um. Por isso, como nós não temos o tempo para abordar aqui, nós vamos restringir apenas em comentar. As emanações perispiríticas, né, que é do perispírito. Aí nós temos o duplo etéreo, parte mais densa do perispírito, contém os centros de força mais densos, absorve os fluidos do perispírito e converte em fluido vital. Então é aqui que acontece o fenômeno da conversão do fluido perispírito em fluido vital. O fluido vital, gente, ou princípio vital, nada mais é do que um agente do fluido cósmico universal ligado à matéria orgânica. Aí gera o princípio vital. Não existe o princípio vital em estado separado da matéria. Ele só existe a partir da ligação desse agente com a matéria orgânica. Tanto é que a matéria inorgânica, ela não possui vida. Então aí nós temos aí nessa área que vai surgir o ectoplasma, os fluidos magnéticos e o fluido vital ou radiantes. E o corpo físico, que todo mundo já conhece, né? É um mata-borrão do espírito, coloca para fora aquele que está desarmonizado por dentro, a associação dos centros de força com o corpo espiritual, e aí então há uma correspondente com as glândulas de secreção interna e os plexos, que são grupos de nervos raquidianos na estrutura do nosso sistema nervoso central e periférico. Eu estou falando tudo isso assim rápido, porque eu sei que todo mundo já conhece isso aí, né? Então é só depois estudar. Aí nós temos o sangue, e a gente vai ver a função do sangue nesse trabalho, né, os 6 litros de sangue que nós possuímos, é ele que leva toda essa função dessa energia que nós recebemos. Só um parêntese, imagine, quando a gente faz um hemograma lá, né, tira um pouquinho de sangue e é levado no laboratório, o que a pessoa lá no laboratório detecta? De acordo com o número de células, vai dizer o que você tem, colesterol alto, DHL, aquela coisa toda, né? Se está com doença disso, se está aquelas coisas. Então isso verifica onde? Em pequenas plaquetas do sangue, onde aquela estrutura daquelas células demonstram, de acordo com os estudos pré-estabelecidos, que dependendo do número daquele tipo de célula que o sangue possui, ele vai ter tal característica e tal doença. Então imagine, existe 100 gamas de doença. Tanto é que o médico faz o exame de sangue, não é assim? Agora imagine um dia que a gente fizer um hemograma e aí depois no resultado vinha assim: olha, você tem brigado muito, você tem falado muito mal da vida dos outros, você tem pensado negativo, porque está no sangue também. Só que ainda os instrumentos humanos não detectam isso. Então vocês vão entender sobre isso quando lerem lá Mecanismo da Mediunidade, quando o André Luiz vai tratar a respeito do médium de cura, e ele vai falar das funções das glândulas, do sangue, né, da área hemática do indivíduo, e o baço, toda essa estrutura. Então mostrando que ao receber o passe, a pessoa recebe o passe nos centros, né, energético dela, vai na tessitura da estrutura do perispírito, essa entra em contato com as células, lembra lá as mitocôndrias? Lembra lá que está conectado a cada estrutura, que leva as energias para a corrente do nosso sangue. O sangue corre pelo corpo inteiro, tirando as impurezas, e são eliminados pelos canais excretores, e ao mesmo tempo ele revitaliza e renova as células. Então quem faz esse movimento de transfundir as energias para toda a estrutura orgânica é o sangue. E quem comanda tudo isso é o hospedeiro. Por isso que aquele que recebe o passe também deve receber orientação moral evangélica, porque ele tem que se modificar, porque não é somente o ato simplesmente do passe, porque a partir do momento que ele recebeu a energia de saúde, de equilíbrio, ao sair da casa espírita, ele tem que se manter naquele padrão mental equilibrado. Para quê? Para que ela possa fazer o efeito. Então eu costumo dizer, como diz André Luiz, ele não fala assim, mas é a fala minha, 50% é o passe, e os outros 50% é a própria pessoa que tem que fazer. Por isso que o trabalho não é de cura, simplesmente de você falar que o outro vai receber porque eu fiz, mas a vontade do outro também. Funciona igual a homeopatia, tá? É preciso que haja um movimento da criatura para mudar os centros energéticos positivos da sua estrutura perispiritual. Aqui, rapidamente, nós vamos mostrar a aura do corpo físico, só para vocês terem uma ideia da expansão.
A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Que esse trabalho do passe, ele vai ter essa ligação. Nós somos um campo energético, somos uma usina de energia. Em cada célula, nosso sistema nervoso, nós espírito, o tempo todo. E quando eu me aproximo da outra pessoa, ela também é um campo energético de energia. O seu perispírito, o seu corpo, as suas células, cada estrutura dela. Então, quando eu entro no campo vibracional dela, que é através da aura, que é um resultado de vibrações, individual de cada criatura, ela vai ter a atmosfera radiante pelo corpo, sob forma de uma emanação energética, formada por pensamento e produções psíquicas, plataforma onipresente em toda a comunicação com os espíritos, cartão de visita do mundo espiritual. Então a nossa aura vai dar essa característica. Então quando eu estou aplicando o passe na câmera, ou aplicando pessoalmente, é natural que eu perceba, eu que já sou um médio passista, e vejam, quando a gente fala em médio passista, não está falando médio de incorporação. É preciso separar. Allan Kardec trata isso no livro dos médios, e ele vai falar, é um tipo especial de mediunidade. Então, ou seja, eu não preciso estar incorporado, o espírito não precisa se comunicar incorporado ou conectado, em termos de ligações mediúnicas com o médium passista. Mas ele vai sentir a presença. E é natural que eu, ao entrar no campo vibracional da outra pessoa, eu percebo algo. Eu sinta algo, e ao sentir, quem tem que fazer o processo de harmonização é o trabalhador. Ele tem que ter capacidade, e se não o tem, deverá adquiri-la, para fazer esse trabalho de equilíbrio mental. Ah, mas eu não consigo, então tu não está preparado ainda para dar passe. Continua estudando, continua em treinamento ainda. Porque você tem que ter controle das tuas emoções, você tem que ter controle do que você percebe do campo vibracional do outro. E, naturalmente, saber projetar a sua mente no sentido de buscar as energias equilibradas para transferir energia positiva. Então, isso é um fenômeno que ocorre. Então, nós estamos atuando justamente no campo energético da outra pessoa. Com qual campo energético? O meu. Que está misturado com o quê? Com as minhas emoções, os meus estados morais. Por isso que quanto mais eu melhoro nas minhas questões pessoais, por exemplo, se eu sou uma pessoa que
guardo dissabores e mágoas, ressentimento, e fico nutrindo isso muito tempo, por mais que eu queira fazer um bom trabalho, eu vou estar sempre obstaculizando esse processo da energia. Então, pelo jeito da pessoa conversar, pelo jeito da pessoa falar, pelas reclamações que ela faz, dá para você entender como é que está o grau de desequilíbrio vibracional dela. Não precisa nem falar nada, mas dá para perceber. Isso se acontece quando alguém faz o atendimento fraterno, o atendente fraterno que tem conhecimento sobre isso, só pela linguagem, pela maneira, pelo padrão mental, pela repetição de histórias, dá para descobrir como é que a pessoa está espiritualmente. Porque aquele que já analisou as questões, a problemática, que ele tenha sofrido, e não importa que nível for, ele já está buscando superar. E quando ele busca superar, o que acontece? E André Luiz orienta: o mal comentado é sempre o mal a se propagar. E eu me contamino com o mal. Se eu paro de comentar o mal, se eu paro de me referir a defecções de um, de outro, ou a minha mesmo, se colocando num processo de inferioridade, eu vou harmonizando a minha própria existência. Então, muitas vezes as pessoas chegam no ambiente, as pessoas que costumeiramente gostam de reclamar, elas chegam no ambiente e todo mundo diz: chegou fulano, vai saindo para um lado e para o outro. Por quê? Porque aí reclamam e falam, e acontece. Tem uns que vêm lá na rua cantando e falando, e quando chega na centro espírita, baixa o ombro e vem se arrastando. Aí o pessoal: oi, tudo bem? Não está bem não. Aí vai e fala, e conta a história, e fala o que aconteceu, e que falaram mal dela, e que não sei o que, e a pessoa fica, aí todo mundo: ai, coitadinho. E aí a pessoa prefere ser coitadinha do que ser querida. Então, quando você é querido, você chega: fulano chegou, vai todo mundo falar com ele. O Divaldo Franco não é querido? O pessoal não saía da fila lá do Divaldo Franco, né? É querido. Agora, se fosse o Sidney, todo mundo: não, vambora. Mas por que é assim? É uma escolha mental, emocional e moral. Então, quando eu me equilibro e eu tenho uma atitude positiva, mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha ainda processos que eu não dei conta ainda, mesmo que eu tenha mágoazinha por um, por outro, um ódiozinho ali guardado, e eu vou trabalhando, eu vou dizendo que amo, por enquanto ainda não amo, mas digo que amo, até que um dia o negócio pega, né, no tranco, e aí eu começo a amar. E quando isso acontece, eu fico: meu Deus, dá para amar todo mundo. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados e misericordiosos, tem aquele diálogo, né, que Kardec registrou, que é a respeito de Jesus com Pedro. E Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus diz, e Pedro pergunta: 7 vezes? Jesus: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí, se você pegar lá o texto do Evangelho, o nosso Evangelho, tá? Que a gente costuma dizer que é bom para os outros, mas se a gente pegar lá e ler, diz assim, perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. A não ser que o meu Evangelho está interpretado errado, mas nos Evangelhos está lá a palavra cada ofensa. Tu imagina a mesma ofensa perdoada 70 vezes, 7 vezes. Então é real isso. Mas eu estou aguardando a mágoa. Opa, cadê o processo de libertação que você não está fazendo? É o BIP Espírita, questão 884 do Livro dos Espíritos. Como é que Jesus entendia o termo caridade? Benevolência para com todos, indulgência com a falta alheia e perdão das ofensas. Isso é cura, isso é tratamento espiritual, que eu vou fazendo comigo mesmo. Quando eu sou benévolo, eu olho com bondade. Quando eu sou indulgente, eu sou doce por dentro, indútile. Doce por dentro. Imagina uma pessoa doce. Ai, que uma coisa maravilhosa. Eu tomei um café ali e não estava muito doce não, mas tudo bem. Mas a pessoa doce é a pessoa que tu tem vontade de estar do lado dela, né? E o perdão? O perdão é melhor para aquele que perdoa, porque ele se liberta. Então veja o que a técnica ou que a doutrina espírita explica, é cura para nós. E se eu estou nesse padrão ou nesse caminho a atingir, eu tenho um resultado maior quando eu faço uma ação no bem, quando eu ajudo o próximo, quando eu vou auxiliar alguém. Porque por minha vez, alguém irá me auxiliar. Quando eu auxilio alguém, o amor é assim, é um bumerangue. Eu lanço, ele gira, mesmo que eu não ame, aquele que eu amo não me ama, mas ele girará que alguém que eu não sei, vai me amar também. Vamos lá, o passo então. Aí nós temos o perispírito, que fica armazenado as experiências, vida passada, coragem, medo,
né? Nós temos aí o corpo físico, onde nós temos os sentidos, tá? E nós temos aqui o fluido vital, que é o elemento intermediário, tá? Do perispírito com o corpo físico. Aí nós temos um repositório de sentimentos, que fica armazenado na estrutura do nosso perispírito. Veja, é o espírito que sente e que ama, mas ao reencarnar ou se ligar ao perispírito, ele transfere para as moléculas do perispírito a sua necessidade reencarnatória. Algumas delas, né? Se nós temos lá umas 550, vem 2 só para ajeitar de cada vez, porque Deus não cobra tudo de uma vez só não, é bem devagarinho. E aí nós temos o repositório das sensações, através da visão, do tato, da audição, que nós percebemos através do corpo físico, e nós temos o repositório da vitalidade, que é aqui, que é o que acontece no passe na casa espírita. Então veja bem, se eu medito, alguém que é afeito e gosta da meditação, das práticas, que não é uma prática espírita, é uma prática individual, né? Até o próprio Divaldo fala a respeito disso, naquela técnica, né, de interiorização pessoal, é uma questão individual, não é algo para se fazer na casa espírita. Eu alimento essa região. E quando vocês fizeram o lanchinho ali, também vai para aqui, ó, no mesmo lugar. Quem tomou o cafezinho, comeu uma bolachinha, né? E o passe? Vai para o mesmo lugar. Vejam que a estrutura na qual é alimentada com as energias, tanto da atitude pessoal de transformação individual, quanto da alimentação, que é para manter a vida orgânica, e as mitocôndrias, fazendo todo esse trabalho, lembra da mitocôndria? Agora vocês não vão esquecer mais da mitocôndria. Aquela mitocôndria não é para comer não, tá, gente? Parecia uma bomba de chocolate, né? Mas não é. E é um detalhe muito interessante ao estudar, que quem transfere as mitocôndrias para o corpo físico é só as mulheres, as mães, para os próximos. Então é hereditária mitocondrial das mães para o próximo corpo físico. Eu achei isso mó barato. Deve ter algum motivo, Deus sabe. Bom, sensação do médium durante o passe. Alguma coisa nesse ponto? Eu fechei aquele bloco ali. Sensação do médium durante o passe. Eu vou entrar agora em outros aspectos aqui, que é importante para que se entenda, porque muitas vezes a gente faz confusão em relação quando aplica o passe, quando a gente sente a presença de um espírito, ou quando nós temos ali pessoas que ao estar recebendo o passe, seja na câmera ou em qualquer local, ela entra naquele halo do transe e daqui a pouco, às vezes alguém ou o espírito está se aproximando dela e ela não consegue dar conta. O trabalhador, aquele que trabalha com o passe espírita, ele tem que conhecer algumas coisas para saber conduzir esse processo, ou pelo menos saber como deve fazer em termos emocionais. Nós vamos analisar aqui o transe, na realidade, o transe no aspecto da reunião mediúnica, que dali nós podemos fazer uma ligação ou um paralelo em relação ao que acontece no trabalho do passe. Só que antes é preciso a gente entender os elementos básicos. Então nós temos aí o passista, o paciente, a transfusão fluídica que ocorre, né? Veja que a aura do próprio passista, juntamente com a aura do paciente, começa a fazer essas conexões. A espiritualidade, ou seja, o espírito presente nesse processo, e a psicosfera, o ambiente aonde está sendo aplicado. Então, o ambiente da casa espírita, aquilo que eu disse, o ambiente da casa espírita, a equipe que se harmoniza, que faz uma prece antes da tarefa, ou seja, todas as ações que eu faço de conexão com o mundo espiritual, o resultado terá um resultado qualificado. Por isso que a prece é importante, chegar cedo, se harmonizar, né? Alimentação frugal, pensamentos positivos, vencer as dificuldades morais, pessoais, familiar. Para quê? Para que você chegue num ponto de poder atender. E o mundo espiritual detecta tudo isso nesse ambiente, nesse momento. E por isso que eles então vai fazer a distribuição energética das energias pela toda a estrutura do perispírito daquele que precisa das energias. Então quem faz esse trabalho é o plano espiritual, que vai ser o último módulo que nós vamos trabalhar. Então, o transe. O transe é do francês, estado de inconsciência ou semiconsciência, em que se verifica diversos fenômenos psíquicos ou mediúnicos, tá? Então nós temos aí, o transe pode ser caracterizado com um estado de alteração de consciencial.
abrandamento ou apagamento provisório da consciência vigil. O estado de vigília pode ser abrandado, às vezes acontece um pouquinho no sono, mas isso aí não é transe não, tá? Embora o sono também seja um elemento que leva ao transe, né? Mas às vezes ele está meio assim, eu vou participar junto com o palestrante, e dorme na palestra. Não está participando nada, está dormindo mesmo. O espírito está ali grudado com o corpo, dormindo os dois, né? E possibilitando a imersão do subconsciente, ou a expressão do pensamento alheio. Então vejo que o médium passista, aquele que está aplicando o passe, ele pode chegar a perceber o quê? O pensamento alheio, a vibração alheia. Não quer dizer que o médium fica lendo o pensamento. Tem gente que fala assim, eu não vou chegar perto de Valdo não, que ele vai ler meu pensamento, né? Então a gente fica tudo com medo. Embora o Chico lia, mas essa é outra história. Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente entra nesse estado de perceber, mas é interessante assim. Se eu me conheço emocionalmente, se eu me percebo como um espírito em processo de evolução, e já comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento, como propõe Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, eu sei qual era a minha emoção, eu sei como eu estava antes de aplicar o passe. E se ela alterou, eu percebo que isso não era meu, isso é daquela situação. Isso se eu não trouxe miasmas psíquicos do caminho de onde eu vim, pensamento negativo e tal, aí eu não consigo detectar e fazer a separação. Mas se eu já busco a harmonia, cada dia, cada instante, quando eu chego no ambiente, ou quando eu estou aplicando o passe e entrou aquela pessoa que tem algumas características, eu capto, e aí eu detecto, isso não é meu, porque eu não estava assim antes, eu estava bem. Eu captei, e é preciso então manter o equilíbrio anterior, não deixar se perturbar. Então eu posso entrar na imersão do subconsciente, de si próprio, ou da expressão do pensamento alheio, tá? Só para a gente entender, e há vários tipos de transe, que às vezes é um desses que a gente acha que é transe mediúnico e não é, tá? Então nós temos aí o transe patológico, que é através da doença, tá? O epilético, por exemplo, ele entra no transe patológico e entra no surto epilético. Então é um início. Existem casos de processos epiléticos derivados por influências espirituais, mas não é o caso e não é o tema sobre mediunidade que nós estamos falando. Até porque, se nós formos estudar mediunidade, como é um curso que nós estamos dando lá em Criciúma, desde 2016, são 30 horas de curso para entender sobre mediunidade. E a gente aborda todos esses detalhes com muita calma. Tanto é que a gente vai lá periodicamente. Nós vamos encerrar o último módulo agora em outubro lá. Mas não dá para a gente abordar a mediunidade aí, ainda mais o pessoal que falou que tem que terminar às 5h30, né? Então, não tem que correr. Então, transe patológico, doença epilética. Transe hipnótico, induzido por sugestões. Pode ser sugestões mentais do próprio indivíduo, autossugestão, pode ser sugestão espiritual, ou pode ser sugestão do amigo do lado. Ai meu Deus, esse cara não para de falar, né? Aí o outro já começa a ficar desinteressado. Aí começa a dar sono. O outro, ai meu Deus, estou doido para ir embora. O lanchinho foi pouco. Aquela bolachinha estava pouco. Aí começa. Transe farmacógeno. Ou seja, provocado por remédios anestésicos. Quem toma aí barbitúrico, remédio sem medicação, né? A mescalina, o LSD, ele provoca esse transe aí. E não é mediúnico. Ele vai ver espírito, vai ver obsessor, vai ver tudo. Ah, não, eu tive uma visagem. Eu tomei aquele Santo Santo? Ah, sabia que vocês conheciam. É um teste para saber. E aí fica ligadão. Eu tive uma experiência espiritual, teve sim. Ficou ali grudado no teu duplo etéreo, não saiu da área do teu campo psíquico e acha que viu, né? E lógico, tu vai encontrar um monte de espírito na mesma categoria. E aí acha uma coisa maravilhosa. Tanto é que os processos de autoconhecimento a gente vai um pouquinho lá no campo mental. No espírito, no ser individual, raramente a gente vai. Por quê? Porque nós somos uma personalidade. Personalidade é um somatório de várias outras vidas, de reencarnações. Então eu consigo captar o quê? Meu campo de personalidade, não a minha individualidade como espírito imortal. Se eu contemplar a minha individualidade, aí eu evoluo. Aí eu vou ser espírito da segunda e da primeira ordem. Da terceira ordem fica ali vendo a personalidade. Eu acho que eu fui rei, eu fui rainha na vida passada, por isso que eu estou sem dinheiro, né? E o pessoal dessa turma da terceira ordem fica só cogitando encontrar motivo na vida espiritual, na vida passada, por que está passando por isso.
não descobre que ela é um espírito imortal que tem que passar muitas das vezes. O transe anímico, espontâneo, a própria pessoa provoca, ou provocado, ocorre por sugestão mental. Anímico, ânima, está falando da própria alma, do próprio indivíduo. Não tem nada de espiritual. O transe noctípico, o sonho, desdobramento, de um pessoal que dormia aí, né, a melatonina só funciona com o escuro, mas tem para uns que a melatonina funciona também no claro, né? Aí ele começa a se desligar. E tem sonho, o desdobramento, os pequenos desdobramentos, né? Ou o estado sonambúlico. Então esse processo de transe, né, que está no livro, que também não, alguns deles podem ser espirituais, pode ser mediúnico quando provocado, principalmente o desdobramento sonambúlico. Mas não é o caso de falar sobre isso. Transe mediúnico. Aí acontece a psicofania, a psicografia ou o psicopictórico, que pinta, desenha. Então veja bem, o transe mediúnico vai ter características específicas que vai determinar uma inteligência fora da sua interferindo. Enquanto os outros, muitas das vezes é você mesmo, tá? Então isso é interessante entender, para que a gente, ao sentir a sensibilidade, não significa dizer que você está sendo influenciado pelo espírito. Aí aquele moço veio tão carregado, na hora que eu dei passe eu acho que o obsessor dele está atrás de mim agora. Então calma. Ou você confia ou tu não confia. Então tem que estudar a doutrina espírita para saber. Porque os obsessores, os espíritos que influenciam, eles se assemelham pelo campo vibracional. Se tu está pensando mal, é natural que tu atrai espíritos da mesma categoria. Pensamentos vulgares, atitudes vulgares, conversas vulgares, atrai espíritos vulgares. Aí depois vai reclamar de quem? De você mesmo. É a mesma coisa. Quem não desligou o celular, se tocar agora, né? Alguém liga para você, vai tocar e você vai, ai meu Deus do céu. Ainda mais se tiver aquelas músicas estranhas, né, no celular. Aí tu vai querer ficar desligando. A mente funciona do mesmo jeito. Entrar em sintonia com pensamento negativo depende de cada um. Não dá essa atenção a essas energias também de cada um. Então você pode ter um espírito obsessor que começa a te influenciar, aí tu faz assim, ouve um pouquinho e diz assim, não vou dar campo mental à fofoca de espíritos ocupados. Meu filho, vai embora. E aí você muda. Ai Cid, mas é tão difícil. Mas tenta. Tenta hoje, tenta amanhã, vai tentando. Talvez vai ficar umas 10 encarnações, 20 tentando, mas tudo bem, mas vai tentando. Até um dia você se conhecer o suficiente e poder se transformar. Então o transe mediúnico vai ter algumas características. Vamos ali. Duração do transe. Pode ser fugaz e imperceptível, ou seja, em frações de segundo, é o que acontece geralmente no passe. Você capta alguma coisa do outro, é como se estivesse entrando num transe, mas o controle é do médio passista, a mente dele evita aprofundar. Imperceptível para os circunstantes, então ninguém percebe. Às vezes até a pessoa, quando fecha os olhos para tomar o passe, ela se desconecta um pouco nesse área, né? Então nem é perceptível. Um súbito mergulho no inconsciente, ou prolongado, ou visíveis alterações do estado psíquico, tá? Que ocorrem. Formas de trânsito. Tem o aidético, que é a palavra originada do adeísmo, a normalidade psíquica, e aí tem o componente de desorganização psíquica, que se caracteriza pela completa ausência de ideias ou processos ideativos. Então a pessoa fica na monoideia. As monoideias é campo mental para processo obsessivo. Então quando a gente estuda as monoideias, principalmente no livro Libertação de André Luiz, que gera até aqueles estados de desequilíbrio dos espíritos ovoides. É monoideia. Cristalização é um tipo de pensamento negativo, pensamento voltado para a raiva, ódio, rancor, que gera a monoideia. Espécie de confusão mental. Então vejam que esse tipo de transe, essa forma de transe, traz essa dificuldade, e não caracteriza o fenômeno mediúnico ou anímico, ou seja, não é fenômeno mediúnico e nem anímico, tá? É distúrbio do próprio indivíduo. Pode ser causado por influência espiritual também. O passivo, estado psicofisiológico, em que o paciente fica na mais completa passividade, atendendo às sugestões boas ou mais dos espíritos ou do maquinizador encarnado. O médium sonambúlico ou aquele preso
de obsessões graves, ou seja, a subjugação, capítulo 23 do Evangelho, do Livro dos Médiuns. Entra neste quadro de passividade, então ele fica sujeito, levado. Por isso que a equipe dos trabalhadores de uma casa espírita deve estar sempre procurando analisar a sua equipe, a troca de informação, para saber se algum indivíduo está num quadro mais difícil, moral, emocional. O ideal seria que a gente pudesse fazer essa troca entre nós com muita simplicidade, mas a gente fica com medo de falar, porque daqui a pouco a casa inteira fica sabendo, né? Fala para um, daqui a pouco todo mundo. Então a gente tem que parar um pouco com isso e se dar atenção de um ajudar o outro com mais facilidade. Se amar mesmo. Sentar junto, olha, vem cá, eu estou passando aqui, mas a gente fica com medo. Muita gente às vezes sai da casa espírita que ele frequenta para fazer atendimento na outra casa, porque se ele falar ali, todo mundo fica sabendo. Então nós, trabalhadores, devemos mudar esse quadro, para auxiliar uns aos outros, perceber o quadro que nós estamos, né, para evitar a dificuldade. Ativo, forma de transe. Ativo, estado psicofisiológico em que o médium fica em atitude mais ou menos ativa, com conhecimento do que se passa ao seu redor e tomando pequenas providências para a boa consecução do fenômeno. Esse é o fenômeno, o transe, adequado para o trabalhador espírita. É aquele que avançou no conhecimento, conhece a dinâmica técnica e tem um controle sobre as suas emoções psíquicas e emocionais e espirituais, que é o ideal que nós venhamos a chegar a esse grau de controle. Por isso que ao perceber, não é alteração, não é vibração de espírito negativo, apenas é uma percepção da aura do outro indivíduo. Darei um exemplo. No livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, há um relato dele, quando ele fala a respeito da ideoplastia. Ideoplastia é um fenômeno de criações mentais. Ele narra que quando ele estava mais ou menos fazendo em casa, e bateu a porta da casa dele, uma pessoa, e essa pessoa, quando bateu, ele foi atender, ela se denominou de ser de uma crença religiosa diferente, protestante, e ele se disse espírita ou conhecedor do espiritismo, e ela começou a dizer que aquilo era coisa do demônio, que ele estava ligado à coisa do demônio, e foi falando muita coisa para ele. Ele tentou explicar, dizendo que não era bem assim, e ela não mudava o pensamento e tal, e ele deixou ela falar, se despediu e entrou. Quando ele entrou para dentro de casa, quando ele chegou na sala, ele viu 3 diabinhos, tudo que o diabinho tem direito, chifrinho, né, rabinho, tridente, tudo. Quando ele viu os 3 diabinhos na frente dele, o mentor espiritual dele disse assim: continua olhando, continua observando. E ele continuou observando, e aquela imagem foi se desfazendo. É uma produção de um processo de indução mental. Ele ouviu e ele está fazendo uma projeção. Ou seja, aquelas imagens não eram real. E se não era real, era imaginária. Agora, aquele que não estuda, aquele que não conhece esses fenômenos, o que ele diz? Por exemplo, eu vim para cá com muita saudade da minha mãe que desencarnou e fico pensando na minha mãe, estou com saudade da minha mãe e tal. O que acontece quando eu penso em alguém que eu já convivi, um cena, uma fato, mas uma mãe, por exemplo, que já desencarnou já faz bastante anos, eu projeto ao lado de mim a imagem dela. E aí tem aqueles médium videntes, que tem os médium videntes de ponto de ônibus, não sei se você conhece, que olha para você e diz assim: está carregado, estou vendo um 10, pronto, a pessoa já não dorme, né? E aqueles médium videntes que não estuda a doutrina espírita, ele olha e fala assim: ai, Sidney, tinha uma senhorinha muito linda do teu lado, deve ser a tua mentora espiritual. Vejam, é uma ideoplastia, não é uma visão real, é uma imagem, uma projeção da minha mente, do meu perispírito. Então vejam que é complexo o estudo da doutrina espírita, porque você tem que identificar. E o médium vidente, por isso que ele não relata tudo que ele vê, porque pode ser verdade, pode não ser, ou pode ser criação de algum espírito obsessor. E aí são outros elementos. Por quê? Porque se for um ser que tem vontade própria, ele vai ter movimentos próprios e a característica será diferente. Então, só para a gente entender que ao dar o passe, eu posso estar vendo ideoplastia, aí eu começo a confundir, achar que é espírito. Viu como é que é complexo? E de repente não é espírito nenhum, é ideoplastia da própria pessoa. Ou às vezes é uma projeção minha,
uma desarmonia, algo que eu trago. Então perceba que tem que tomar cuidado. Agora, qual é a atitude mais correta? Percebeu algo? Eleva o pensamento a Deus. Faz um Pai Nosso. Faz aquela ação que está lá na questão 658, 659 do Livro dos Espíritos, sobre a prece. Pensar em Deus, né? Entrar, se aproximar de Deus e entrar em comunicação com Deus. Foi o que eu disse no final. Então, ou seja, é uma atitude que tu pode fazer na hora do passe. Por isso que é manter a sintonia e o equilíbrio. Percebeu algo? Conecta, percebe, continua vibrando, pede auxílio do mundo espiritual, que sempre tem um bom espírito ao seu lado para isso. Tudo bem? Entenderam? Grau de afastamento do perispírito. Então, gente, quando nós, né, estamos no estado de vigília, ligado ao corpo físico, e começamos a nos desprender ou entrar no estado, né, de transe, nós vamos entrando num aprofundamento inconsciente, até o final aqui é desencarne, tá? Você vai se desligando, de repente tu desencarna. Então, por exemplo, o efeito do sonho, né, que é o fenômeno do sono, é um estágio de desprendimento do corpo. E depois você volta e tenta lembrar o que sonhou, achar a interpretação, não entende nada, porque é uma mistura danada, né, e tenta fazer a interpretação. Tem aí o sonambulismo, que é o fenômeno de letargia. A letargia é como se fosse um aspecto quase semi-morto do indivíduo. E ele tem esse estado sonambúlico. Então, o sonâmbulo, ou aquele que está na mediunidade sonambúlica, ele está no estado letárgico, em termos da estrutura orgânica, como se estivesse morto. E tem o estado de êxtase, que está lá, quando Allan Kardec trata disso no Livro dos Espíritos, falando sobre emancipação da alma, que é semelhante ao estado de catalepsia, é como se estivesse morto. Então, geralmente, o estático, o médium estático, ele penetra no plano espiritual em superiores, às vezes, e fica doido para ficar lá. Tem alguns que até rompem os laços do perispírito com o corpo, e há o desencarne. Mas o estático é essa ação, e é semelhante à catalepsia, como se fosse uma morte realmente, com todas as características da morte. Só estou dizendo aqui, não é que nenhum médium passista vai entrar em estado cataléptico ali não, tá? Porque senão ele cai, o corpo não aguenta, tá? Não é isso, mas só para a gente entender o grau de afastamento do perispírito. Depois disso aqui, é desencarne. Aí você e teu perispírito mesmo, não tem mais o corpo, tá? E para voltar, é aquele desencarne que eu fiz aqui antes, ok? Entenderam? Então, só para entender, pensamento do médium. Se o médium entra assim, ó, lá na reunião mediúnica ou na sala de passe, em dinheiro, né, comida, nos valores, na beleza de alguém que ficou encantado quando viu ali na rua, ou no seminário, seja o que for, ou pensamento de Jesus. Então, dependendo do nosso estado normal, temos em massa, né, na nossa mente, vários pensamentos circulando. Por isso que muitas vezes a gente confunde uma situação com a outra. E temos dificuldade em nos concentrar em um só pensamento. É a teoria budista que fala que o pensamento é um macaco louco, que fica pulando de galho em galho na área da razão. Precisa a gente controlar essa ação. O médium, tá? E o espírito. Então imagine o espírito tentando dar uma comunicação através do médium, que o médium está pensando só em questões materiais. Aí eu perdi meu emprego, e agora como é que eu faço? O espírito tentando dar uma mensagem, meu filho, procura se acalmar, a gente não consegue, né? E a característica, então veja que o pensamento do médium, ele interfere. No momento do transe mediúnico, a mente do médium mistura pensamento do espírito comunicante com os pensamentos do médium, ou seja, gera um ruído na comunicação. E se eu sou um médium passista, eu posso estar fazendo esse ruído na comunicação, embora não é um transe profundo na área mediúnica que acontece, tá? O médium em desenvolvimento não sabe diferenciar seus pensamentos dos pensamentos dos espíritos comunicando. Então essa turma que está iniciando faz uma confusão danada. Por isso que quem está iniciando o trabalho do passe, percebe alguma coisa, conversa com o dirigente, procura continuar estudando a doutrina espírita, continua se harmonizando, procura também o dia que trabalha, o outro dia vem tomar passe para se harmonizar. É importante que a gente tire um tempo para doar, mas tire um dia para você receber. Eu trabalho, por exemplo, na segunda-feira, eu venho na quarta para tomar o passe. Então, é um trabalho de cada um. A concentração é uma sintonia mediúnica de etapas da mediunidade, utilizando como ferramenta o pensamento e a vontade, nos diz Emmanuel. E durante o intercâmbio mediúnico,
o médium está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise, ou seja, transe. Lá no livro dos médiuns vai encontrar a palavra crise, mas na realidade, hoje, atualizado, é o transe. Então é mais ou menos assim, o transe psíquico, conceito, estado alterado de consciência, tá? O estado de vigília, o estado de sono, o estado psicofisiológico do médium, sobre a ação de um espírito, podendo ocorrer imersão nas memórias recentes ou passadas do inconsciente. Isso é aonde? Na reunião mediúnica, não é no trabalho de passe. Então que fique bem claro que, quando a gente fala do transe psíquico aqui, que leva essa profundidade, a gente está falando do trabalho mediúnico, daqueles que estão preparados adrentemente para a tarefa. No passe, não existe essa hipótese. Você pode perceber, mas você deve controlar, porque tu não deve entrar. O grau pode ser de superficial, se eu estou falando para vocês terem uma ideia do que vem a ser o transe real, né? Pode ser profundo, pode ser intermediário, pode ser breve e demorado, e pode ser natural ou provocado. Então, mais ou menos assim, a reunião mediúnica. O dirigente espiritual, o dirigente do plano físico, está ali o guia espiritual, o médium esclarecedor, que é o médium doutrinador, e o espírito e o médium. Aí há a comunicação. Então, há uma conexão na reunião mediúnica. Veja que há uma interação entre todos ali. Coisa que não ocorre no trabalho do passe. Transmissão do pensamento. Os pensamentos e os sentimentos se exprimem por vibrações. Então, por isso que eu detecto a vibração do outro, que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes, assim como os sons e a luz se propagam pelo ar. Devendo atingir, pelas leis de sintonia e afinidade, outras mentes, de encarnado e desencarnado, que comungam dos mesmos ideais. Então é possível que ocorra essa sintonia no momento de um trabalho, de um grupo de estudo ou algo? Com certeza, porque começa a ter uma sintonia entre os indivíduos. E se nós estamos dentro de um trabalho específico do passe, que houve uma prece antes, que todos os elementos que estão ali, os trabalhadores, estão em harmonia, estão em confiança um com o outro, ao perceber algo, seja em quem entre naquele campo vibracional, o próprio grupo, através das suas vibrações, começa a ajudar a harmonizar. Por isso que é importante chegar cedo, fazer a prece, se preparar, e estando dentro da sala do passe, evitar conversas desnecessárias que não têm a ver com o trabalho daquele período que você está ali. Eu estou ali durante 1 hora, eu estou ali durante meia hora, eu estou ali durante 2 horas. Deixa o futebol para depois, o cabelo para depois, a roupa para depois, a novela para depois, porque não é local para esse tipo de comentário. Porque eu saio da sintonia, desagrego, e depois quando entra alguém, aí eu fico, olha, eu senti a vibração daquele outro, mas não, era a novela lá que tu tinha pensado, e tu está achando que é do outro. Veja que a asfixia psíquica depende de cada um. Os espíritos, se não estão ali, não vão ajudar? Vão. Lembra quem é que está fazendo passe? É o pessoal da terceira ordem. Quem vai receber o passe é da terceira ordem. E o mundo espiritual deixa que aconteça? Deixa, para ver se a gente aprende uns com os outros. É o único jeito de aprender. Talvez a gente tenha que exercitar isso aí. Então é mais ou menos assim, sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com essa pessoa, emitimos automaticamente para elas uma parte de nossa energia. Então é uma transferência energética. Quando acontece o passe, quando eu encontro um amigo, quando eu dou um abraço em alguém, quando eu aperto a mão, ou seja, é um fenômeno natural, tá? Isso sempre acontece com todos nós. A outra pessoa absorverá ou não, veja, existe aí a vontade do querer. Ela poderá absorver ou não as energias e vibrações e pensamentos de acordo com a sua sensibilidade, afinidade e sintonia que tenha conosco. Então ele pode entrar na sintonia ou pode simplesmente não deixar, não perceber. E isso precisa de exercício de controle mental, emocional. A melhor maneira de adquirir isso é a gente começar a verificar como a gente lida com aquelas situações do nosso dia a dia que nos tira um pouco a paz. Por exemplo, alguém me disse algo meio áspero. Como é que eu lido com isso aí? Será que eu fiquei perturbado? Será que eu fico pensando assim, ele vai ver só? Né? Então, eu preciso ver qual o nível que eu estou. Se eu estou naquele da desforra, da vingança, que está lá no Evangelho, eu entrei na mesma sintonia e estou gerando mal dentro de mim.
Agora, se eu recebi aquilo ali e já comecei a trabalhar, peraí, vou perturbar, vou perdoar, vou esquecer. Ele estava doente, ele estava desequilibrado. Aí você começa a gerar valores em você e você aprende a lidar com as contrariedades da existência. Ao aprender a lidar com as contrariedades pessoais, você consegue lidar com as outras contrariedades da vida. Por isso que é o exercício na família, por isso que Deus coloca ali 3, 4, 5, não bota 50, porque se botar 50 o negócio não dá. É 2, 3, 1, ou às vezes é você e o gatinho, o teu cachorro só, né? Tudo bem, mas é outra história. Olha só, no ambiente de paz, a água frutificada, os espíritos vêm com antecedência. Então veja, se o mundo espiritual vem com antecedência para preparar um ambiente, é importante que também nós encarnados façamos o mesmo. Eles depositam água nas substâncias, na nossa casa aqui, por exemplo, mas o mundo espiritual se utiliza dessas águas, que vem da caixa, que vem de onde for, colocando substância. Só que essa substância é igual, mas cada um de nós, ao beber, ela vai ter um processo, como se fosse um processo de osmose, quando a gente toma um cafezinho, né? E aí lá no estômago faz o processo de liberação e nossas estruturas do nosso intestino vai absorver somente aquilo, lipídios, glicídios. Mesma coisa funciona com a substância que está na água. Só que quem faz esse processo de seleção e de necessidade é de acordo com o campo vibracional de quem? Do perispírito. Então eu vou ter uma parcela que corresponde à minha necessidade, o outro. Então essa substância ela tem essa capacidade de energizar-se e multiplicar as células da água. Existe alguma experiência com a água, né? Que tem aqui, mas só para vocês já saberem, né? A ação das moléculas da água. O passe. Então, muitas das vezes você aplicando o passe, você está nessa situação. Está ali o mentor espiritual. A ideia aqui, passar que o mentor espiritual está atrás, na frente, gente, isso pouco importa, tá? É uma imagem, só para a gente ter uma ideia, para entender que o mundo espiritual está presente. E quem faz essa transfusão fluídica é o plano espiritual. Aqui, ó, fenômeno de ideoplastia. A pessoa está tomando o passe, mas ela está com o pensamento lá no trabalho dela. O que vai acontecer? Ela mesmo cria bloqueio para não absorver as energias. E na realidade, as energias estão sendo aplicadas para ela. Esse caso aqui, ela está tendo ali um princípio de transe, porque ela fecha os olhos e se desconecta. E o passista, aquele que aplica o passe, tem que estar atento para que a pessoa não entra, porque o transe ele começa no primeiro halo. Nesse primeiro halo, se você interrompe, você consegue evitar a comunicação, se caso for presença espiritual. Nesse caso aqui, é a própria pessoa que está se desconectando, está se sentindo, se desdobrando. O passista tem que estar atento, né? Não fechar os olhos totalmente, mas estar atento se alguém começou a entrar em transe, ele intervir para que evite a comunicação. E se acontecer, atende os outros que está ali e depois atende aquela pessoa. Logicamente a casa deve ter alguém com um pouquinho mais de experiência para lidar com esse caso, de intervir se caso houver uma comunicação. Interrompe o trabalho naquele momento, aonde é feito o atendimento, embora a câmara do passe não é o local ideal para a comunicação de espírito. Aí o passe que é aplicado em outras estruturas, na nossa casa aqui a orientação é no centro coronário somente, não existe na nossa casa o passe que seja feito de forma diferente, ou andar na estrutura do corpo físico. Então o modelo do amor e humildade do apóstolo, tá? É no centro coronário, é o centro que recebe todo o campo energético, que vai distribuir por todos os outros. Em alguns locais, em algumas casas, podem ter uma outra prática e, como eu disse, as práticas são individuais que cada casa determina. O passe espiritual, dado diretamente pelo plano espiritual, atende os espíritos. Muitas vezes os obsessores são retidos em alguns campos energéticos, né, vibracionais. A água frutificada pelos mentores espirituais, que ocorre também, como ocorre na quinta-feira, a nossa casa aqui de irradiação. Antes mesmo, quando as águas já são colocadas, o mundo espiritual já está fazendo esse trabalho. É natural que quando termina, os médiuns se reúnem em volta da água, aquele momento ali é só um complemento, não precisa estender ou ficar muito tempo, até porque o trabalho é feito pelo plano espiritual. É eles que conseguem interferir
nas moléculas da água e dá a ela qualidade. Ainda mais se elas são individualizadas. Se elas são individualizadas, ou seja, cada um trouxe a sua garrafinha, ou um recipiente, ela vai ser específica para aquela pessoa, dentro daquele campo vibracional, para a família na qual está lá. E outro detalhe, pode estar tampa fechada, pode ser garrafa mineral, não tem problema nenhum, né? Não precisa abrir para que o fluido entre ali, não. Os fluidos, né, eles interferem, ultrapassam essas barreiras materiais sem problema nenhum. Está ali, ó, as crianças na evangelização estão recebendo? Estão. Algumas casas fazem passe para as crianças, mas também o mundo espiritual está presente, auxiliando. E muitas dessas almas depois são atendidas. No atendimento fraterno, mesma coisa, está lá o mundo espiritual presente. Então você está fazendo trabalho, o que eu quero mostrar aqui é que qualquer trabalho que venhamos a realizar dentro da casa espírita, organizada, equilibrada, onde tem uma disciplina, o mundo espiritual superior está junto. Seja mentores espirituais ou espíritos mais qualificados, ou seja mesmo o trabalhador que antes trabalhava, que ao desencarnar, a nossa casa, por exemplo, tem mais de 100 anos, já tem uma turma grande desencarnada, né? E aí o pessoal continua trabalhando do outro lado, adquire mais informações, aprende mais algumas características e continua auxiliando quem? Os encarnados aqui na Terra, tá? O trabalho é perfeito. Vejam, o mundo espiritual tem a visão que nós não temos, seja no passe, seja no atendimento fraterno. Por isso que a nossa tarefa deve ser a mais tranquila possível, de ser intermediário no processo, não de sermos nós, achar que nós é que vamos fazer, quem faz é o mundo espiritual. Então a percepção do mundo espiritual é maior nesse caso. Muitas das vezes permite a presença de alguns espíritos que nos acompanham para eles receberem os auxílios nessa área. E quando o trabalho termina na casa espírita, seja durante o passe, durante a semana, seja depois das palestras públicas, uma equipe vai atender às necessidades. Por exemplo, alguém veio para tomar o passe, mas ao mesmo tempo ela mentalizou, que é a ideoplastia, de um ente querido que está internado, que está doente em casa, de alguém que precisa de orientação. O mundo espiritual detecta isso no campo vibracional da pessoa e depois saem os grupos do plano espiritual para auxiliar aquela família ou aquele ente querido, desde que ele mereça. Precisa ter o merecimento nesse processo. Então veja que quando a gente faz o trabalho na casa espírita, ele não é simples. A gente acha, terminou ali, mas tem todo um trabalho que o mundo espiritual mantém. Alguns obsessores são retidos na casa para posterior comunicação nas reuniões mediúnicas. O trabalho, por exemplo, do médium passista é um trabalho de desobsessão. A gente às vezes não imagina, porque com o trabalho, com as forças magnéticas, nós conseguimos muitas das vezes, geramos muitas das vezes, a desconexão de espíritos que estão ligados às pessoas. O tratamento espiritual, por exemplo, aqui, quando ocorre na segunda-feira, e as pessoas estão ouvindo a palestra e tomando passe, a grande maioria dos espíritos que acompanham essas pessoas se comunicam ao mesmo tempo, porque nós temos aqui uma reunião mediúnica, duas, né? Que funcionam ao mesmo tempo, eles são levados a se comunicarem num ambiente próprio, com médiuns que têm condições de poder lidar com os espíritos que estão em dificuldades morais, enfermos, desequilibrados. E os encarnados, que não precisam saber que os espíritos estão do lado dele, nem nada disso, são orientados com a mensagem do Evangelho e o passe. Quem faz esse trabalho? O passista, ao aplicar o passe, ajuda a fazer essa desconexão fluídica pelos processos obsessivos. Então vejam que cada vez mais que eu entendo sobre o passe, eu vejo que a minha tarefa, a nossa tarefa como passista, ela é complexa, mas ao mesmo tempo é necessária. Etapas do passe. Mas para poder fechar cada etapa do passe, que é justamente o material da nossa segunda obra, os 12 passos do passe espírita. Bom, primeiro ato, primeira situação, vontade. A vontade de quem? Daquele que quer fazer o trabalho, né? O passista, né? Fé e vontade do passista e do paciente. Então precisa ter aquele que vem buscar ajuda, ele tem que acreditar, e aquele que quer doar também tem que acreditar. Diz André Luiz, vontade. Pelo passe magnético, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem,
Então vejam, a minha vontade fortalecida no bem, ou seja, eu desejo fazer o bem. Eu vim não por uma obrigação, não porque eu estou na escala, não porque alguém disse que tem que vir, porque não tem ninguém. Eu venho porque eu quero fazer o bem, quero ajudar alguém. Mesmo que aquele alguém que está ali na minha frente é alguém que eu não goste muito. Imagina, senta alguém que você não fecha o olho. Sentiu que é alguém que tu, meu Deus, Jesus, me ajuda. Pede ajuda. Porque você tem que fazer o bem, e já é um motivo de você trabalhar. Porque, mas é aquele cara da cidade que todo mundo está falando mal dele, ele está aqui. Dá a paz esse mesmo. Não importa. Então você tem que saber superar essas situações de preconceito, né? Que às vezes tem preconceito de cor. Não, neguinho, moreninho, não dou passe não. Vou pegar, vou ficar com a mão, né? Aquele ali tem essa preferência sexual, não vou dar passe não. Por quê? Então o trabalho é o trabalho de superação de si mesmo e na prática do bem. Ou seja, desejo, realmente, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. Sem a fé e a vontade do passista e do paciente, o processo nunca se inicia, porque alguém vai estar bloqueando esse processo. Deu para perceber? É sério isso. Segunda situação, sintonia, adesão e ligação com os espíritos superiores. Então, sintonia, toda a atenção do passista deve estar colocada no corpo mental. Lembra do corpo mental que eu falei? Onde está o pensamento? Tá? Que é uma estrutura do perispírito. Higiene mental, né? Mandalatória, ou seja, você dá um comando, a higiene mental, de paz, de amor, de perdão, você começa a dar, ou seja, ainda é o passista, o próprio indivíduo fazendo essa ação. Terceira, oração, elo de forças, né? Que solicita o auxílio da esfera superior, é aquela prece que você faz sentida, né? Que você eleva o teu pensamento para que ocorra. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. Então veja que você une a tua vontade de fazer o bem, mais a prece, e você pede socorro ou ajuda daqueles que podem auxiliar. Quarto, aí o mentor espiritual, né, se aproxima, você já tem ele próximo de ti, ou da própria casa, ou do grupo, ou da equipe espiritual que trabalha no passe, tá? Onde há o consentimento do passista, e a irradiação dos fluidos. Então, inicia-se a transfusão fluídica com o auxílio do ectoplasma do passista, que tira da onde? Da mitocôndrias, que está lá na nossa membrana plasmática, na estrutura das nossas células. Então, tira esse componente do princípio vital, tá? Que é o mundo espiritual que vai fazer isso. Que a quantidade de fluido pode ser transmitida ao paciente. Então, cada um vai necessitar. Tem gente que não precisa. Tem uns aí que é camporão de fluido vital. O povo já está bem, né? Tem uns que já está meio fraquinho, precisa de mais energia. Então, isso é feita uma modificação. Depois, pensamento. O corpo mental irradia pensamento. O corpo mental irradia o pensamento que é recolhido no coronário. Lembra do centro coronário? Né? Que é ligado à glândula epífise pineal. Nós devemos estudar sobre essa glândula, né? Para quem quer entender mais, no livro Missionários da Luz, sobre a glândula epífise pineal, ou no livro Mundo Maior, de André Luiz, que é o recolhimento do coronário e distribuído para os outros centros de força. Entenderam por quê? A nossa casa escolheu a maneira do passe somente no centro coronário? Porque o centro coronário é o centro que comanda, que coordena todos os outros centros de força. Aplicando o passe ali, você já está fazendo todo o trabalho de energização da pessoa. E aí a distribuição é feita naturalmente pelos valores pessoais, na corrente sanguínea e ao mesmo tempo na estrutura que os espíritos ali promovem junto da pessoa. Então, o corpo mental. Sétimo, fluidificação, movimentação fluídica. Veja que as etapas, elas são rápidas, né? Eu estou mostrando separadamente de uma forma didática, tá? Fluidificação. Os espíritos amigos começam a manipular as energias. Vejam quem é que manipula as energias.
Por isso que muita gente fala assim, mas o Divaldo fez uma técnica lá que fica, o outro tem uma técnica assim, que no livro lá do Jacó Melo, tudo bem, ninguém está reclamando, dizendo nada disso. Mas olha o que o André Luiz diz em Evolução dos Mundos. Os espíritos amigos começam a manipular as energias radiantes ou ectoplasma de forma a beneficiar o paciente desde que haja merecimento. Então quem é que manipula com maior precisão, com maior clareza, com maior cuidado, é o mundo espiritual. Então eu posso fazer uma manipulação de uma técnica, e eu costumo falar isso, não em detrimento às técnicas que existem, porque eu não estou aqui analisando técnica de ninguém, mas para entender. Por exemplo, existe no relato de André Luiz que ele vê o mentor espiritual aplicando passe longitudinal naquela pessoa encarnada para prolongar a vida, para evitar o desencarne. E mais à frente, depois você encontra ele falando que o mentor espiritual está aplicando passe longitudinal para apressar a morte em outro indivíduo. Ou seja, é o mesmo passe longitudinal, sendo que um é para evitar o desencarne e o outro é para prolongar aumentar a rapidez do desencarne. O que está nessas duas técnicas? É a técnica ou é a intenção? É a intenção. Então a intenção do bem, conhecendo a técnica e o porquê que eu estou aplicando aquilo, o resultado será com qualidade. Como eu não sei porquê que eu estou aplicando o passe, porque eu não sei a necessidade da pessoa, não fiz uma anamnésia perispiritual dela, né? Não tenho essa condição, aí o que acontece? Tem muita gente que, eu vi isso na pessoa, calma com esses relatos que viu isso, viu aquilo, porque é prato cheio para obsessão. Começar a dizer que viu isso, viu aquilo, outro, e médico que está fazendo muita propaganda, cuidado. Por quê? Porque ele pode entrar num quadro, né, de fascinação da sua mediunidade. Então aquele que vê mesmo fica quieto, deixa o mundo espiritual fazer o trabalho, acredita no mundo espiritual, e o mundo espiritual vai suprir as necessidades sem nenhuma dificuldade, desde que nós nos comportemos moralmente equilibrados. Então, essa manipulação dessas energias é feita pelo plano espiritual. Eu estou dizendo que as técnicas de movimento e tal não são corretas? Depende. O que você deseja e qual o resultado que você queira, tá? E aí não vamos entrar em detalhes, porque não é especificamente na nossa casa, a gente usa sempre o centro coronário. A recepção, forças radiantes, agora entra a questão do paciente, tá? Recebido pelo coronário. Então veja, é do meu centro coronário que o mundo espiritual interfere para que eu possa transmitir a energia pela minha vontade que eu tenho de praticar o bem, e o outro, o paciente, captação e assimilação das energias radiantes pelo centro coronário do paciente. É o centro coronário dele agora que entra. Então veja, é a glândula epífise pineal que está estruturada na minha parte orgânica e a glândula epífise pineal dele que começou a fazer. No perispírito encontra o quê? O centro coronário, ali, ou o centro de força. Esse é o centro de maior abertura para o plano espiritual. Só para quem não sabe, a glândula epífise pineal é a glândula espiritual. Nós espíritos, quando nos ligamos ao corpo físico, a primeira estrutura que nós nos ligamos é a estrutura do nosso sistema nervoso central, que depois se multiplicam e viram, né, o sistema nervoso periférico e tudo mais. Então a glândula ou a estrutura que nós nos ligamos é a glândula epífise pineal. E quando desencarnamos, a última estrutura na qual nós desligamos, a glândula epífise pineal. Então o desligamento do perispírito é dessa glândula. Então leiam isso em Missionários da Luz. Distribuição fluídica, assimilação, o equilíbrio nos centros de força em função da distribuição fluídica pelo corpo espiritual do paciente. Então começa a ver toda essa distribuição, feita por quem? Pelo plano espiritual. O duplo etéreo, olha aí o duplo etéreo, lembra do duplo etéreo? Né? Como é que é importante saber por que existe o duplo etéreo? A absorção pelo duplo etérico, onde circulam as forças radiantes. Recepção fluídica do duplo etéreo repassa as energias radiantes para o sistema nervoso e circulatório. Lembra do sangue que eu disse? Baseado na visão espiritual de André Luiz sobre o que acontece no corpo físico. Aí vai no sistema nervoso, que é o central e periférico, cérebro, medula e nervos espinhais, e
o aparelho circulatório, que é os 6 litros de sangue que nós temos, tá? Restauração. Vejam que para chegar à restauração do equilíbrio demora, tá? Trabalho restaurativo das células do sistema nervoso. Os fluidos absorvidos são transformados em fluido vital que circulam através do sistema nervoso. Trabalho restaurativo nas células do sistema nervoso. Então começa a haver todo um equilíbrio. Por isso que aquele que aplica o passo tem que também estar com o sistema nervoso equilibrado. Porque se ele estiver em desajuste, ele bloqueia essas energias. E por último, as células. Distribuição, né, através do sistema hematopoético, ou seja, o sangue, para as células do organismo físico. Então, distribuição dos fluidos pelo baço. O baço é a região do nosso corpo onde está concentrada uma quantidade de sangue. Lembrando da circulação do sangue, bombeada pelo coração. Então, tudo isso começa a acontecer. Responsável pelo controle da circulação, através do sistema hematopoético, a todas as células. Então, todas as células então, são alimentadas com essa energia. Isso simplesmente aconteceu no tempo de um Pai Nosso, num passe que nós estamos dando ali dentro. Então vocês percebem a grandeza do trabalho do mundo espiritual e o trabalho que nós fazemos simplesmente pelo ato de querer fazer o bem ao próximo. A ideia aqui era naturalmente provocar algumas necessidades de estudo, de análise, mas acima de tudo mostrar que nós estamos numa tarefa belíssima, uma tarefa de amor, e essa tarefa de amor é uma tarefa de transformação individual, em primeiro plano, nossa, e a transformação, ajudar a transformação das pessoas. E só para encerrar, eu lembro apenas uma fala, uma percepção, né, que aconteceu na época do Cristo, narrada pelos Espíritos, que estando Jesus na casa de Pedro para atender a multidão que ali se encontrava, e todo mundo chegava, já não tinha mais lugar para entrar, nem a porta, ninguém mais conseguia passar. E Jesus na casa de Pedro ali, curava um, ajudava outro. Até que de repente, Jesus ouviu, e as pessoas ouviram, um paralítico lá de fora, Daniel Barjonas, gritando: mestre, mestre, Senhor, cura-me, cura-me, estou paralítico. E ele tentou entrar, e as pessoas o levavam carregado numa esteira. E na momento que ele tentou entrar, ninguém abria a porta, porque as pessoas são assim, né? Fica todo mundo na porta, ninguém deixava ele entrar. Até que subiram uma escada ao lado e, através de uma carabóia, a parte superior da casa, desceram o paralítico e colocaram à frente de Jesus. E ele disse: Senhor, cura-me. E Jesus: tu acreditas que eu possa te curar? Sim, Senhor. Levanta-te e anda. E ele levantou, mesmo cambaleante, se portou de pé e estava então curado naquele instante. Pegou a sua esteira suja e saiu porta fora agradecendo ao mestre. Uma outra pessoa, uma senhora cega, estava ali: Senhor, cura-me. E Jesus, ao tocar, fez restituir instantaneamente a visão. E ela voltou a enxergar. Um outro diz: Senhor, ele tinha o corpo todo chagado pela lepra. E ele diz: Senhor, cura-me. E Jesus, ao impor as mãos, o curou, fazendo que as células do corpo físico, aquelas células carcomidas pela lepra, cicatrizassem na hora, na frente de todo mundo. E naquele instante, todos ficaram embevecidos com a capacidade fluídica, mental, moral do mestre, e ele saiu feliz. E todos que ali estavam eram curados de alguma coisa. E quando já estava chegando a tarde, naquele sábado, Pedro percebe então que Jesus já estava cansado, e Pedro diz: vão embora, outro dia vocês voltam. Dispersou uma parte da multidão que ainda se encontrava, e foi junto com Cristo, caminhando, porque a casa de Pedro ficava próxima à praia, e Pedro percebeu que Jesus estava triste, e disse: Senhor, estás triste? Por que, Senhor? Por que, Senhor, tu estás triste? Eu vi, todo mundo viu, Daniel Barjonas, mais de 25 anos paralítico, e tu curaste. Aquela mulher que era cega, Senhor, ela voltou à visão instantaneamente. E aquele que era leproso, que tinha todo o corpo carcomido pela lepra, tu curaste na frente de todo mundo, e todo mundo viu a cicatrização das feridas, Senhor. E Jesus disse: Pedro, nem tu e nem ninguém entendeu a minha mensagem. Você pensa que eu vim trazer remendo novo
para colocar em pano velho? Daniel Barjones, agora, está lá no Paná, dizendo o seguinte: agora vou aproveitar a vida, eu estou curado, veja, eu posso estar de pé, vou satisfazer os desejos da carne. Aquela mulher, que era cega, ela disse: vários me falaram coisas horríveis, mas agora eu vou me vingar, porque agora hei de ver cada um deles, e me vingarei de cada um que me falou impropérios. E aquele que era leproso, agora está lá no prostíbulo dizendo: vou aproveitar, veja, não tem ferida nenhuma mais no corpo. Todos estavam curados fisicamente, mas ainda nas mazelas morais do espírito imortal. Então a proposta da doutrina espírita é a proposta do Cristo, e o nosso trabalho de passe na casa espírita não é outro senão na melhora individual de nós mesmos e auxiliar, se pudermos, aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Muita paz, que Deus nos abençoe.